Aí tá. Só que nesse dia eu não sabia que ia ter operação. Ninguém sabia de nada. Todo mundo começou a correr. Tava tudo cercado, tudo cercado, tudo cercado, tudo cercado. Eu falei assim, cara, pra onde eu vou agora? O diabo ele vai achar um meio de querer, tipo assim, tirar você do caminho, pô. Ele vai fazer de tudo pra te tirar do foco, aquela coisa toda. Então, tipo assim, pra mim foi um processo. Largar a maconha, largar a bebida, largar de prostituição, essas coisas todas. O que Deus instalou em sua vida que parecia impossível? Sabe aquele negócio assim que a gente tem na nossa vida? Já passei por isso também. Que, cara, não dá pra mim. Não dá. E você pediu a Deus e pum, aquilo aconteceu literalmente. Você achava impossível de acontecer, mas aconteceu, realmente. A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Paz, seus irmãos, tudo bem? Me chamo Presbítero Leonardo, sou daqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Projeto e Vivo, pastor, presidente Adeildo Júnior e nosso pastor de honra, Luiz Carlos Alves. Estamos aqui iniciando mais um podcast, né? Creio que os irmãos já acompanharam aí pelas redes sociais, né? As informações. E vamos aqui discorrer mais um assunto muito interessante, relevante para nossas vidas, né? E peço que você acompanhe a gente aí pelos os canais aí, digitais aí, né? @projetoevivo76 pelo YouTube, tá? Acompanhe a gente lá, dá seu like, se inscreva, compartilha, tá? Porque esse trabalho aqui é feito, né? Tudo para enaltecer e engrandecer o nome de Jesus, tá bom? E aqui está ao meu lado, evangelista Jefferson. Vai estar se apresentando aí, em nome de Jesus. Queridos Pai do Senhor, tudo bem? Me chamo evangelista Jefferson Borges, congrego na Assembleia de Deus Palavra Fiel, pastor presidente Felipe Araújo. Sou casado há 10 anos com a minha esposa, minha bênção, minha herança, Joyce Gomes. Tenho 2 filhas, Ana Júlia, 3 anos, Analice, 1 ano e 5 meses. Estou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui, para estar contando, né, um pouco da minha trajetória, como foi antes da transformação, depois da transformação, e creio que esse testemunho possa alcançar homens, mulheres, jovens que precisam ouvir isso aqui, porque como eu sempre digo e falo que a vida no crime, uma vida sem Jesus é perdição, é morte, entendeu? E é isso, tá? Fica online aí e creio que Deus ele vai falar poderosamente com você, amém? Amém. Maravilha, vitória. Então tá aí, irmãos, tá? Então acompanha a gente aí, fica junto, grudadinho com a gente. Vamos aí, né, entender como foi o processo, né, do nosso evangelista Jefferson, né, de como Deus resgatou e tudo mais. Você vai estar sabendo aí já já. Então, dado já, né, as apresentações, vamos então entrar. Eu vou iniciar aí com algumas perguntas, né? E evangelista Jefferson, né, como foi a sua infância, o que te levou a entrar no tráfico, né? Isso eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas, que muita gente fala assim, pô, eu não entraria, pô, como é que entrou e tal, tem essas dúvidas. Então fala aí, querido, como é que foi esse processo? Como foi a sua infância e o que te levou a entrar no tráfico? Sim, então vamos lá. O que me levou... A minha infância foi difícil. Eu costumo dizer que minha infância foi bem difícil, porque com 3 para 4 anos eu perdi alguém que era o cabeça e o sacerdote da minha casa, que no caso era meu pai, né? Depois disso tudo, a minha mãe já tinha outro relacionamento, foi aonde desandou muita coisa. Mas antes disso, aconteceu uma perda muito grande, que a minha avó era o pilar da casa. Minha avó era mulher de oração, minha avó era mulher que buscava, que orava, meu avô também. Mas só que o meu avô, ele agora nesse momento, ele larga Cristo e vai para o espiritismo. Ele começa a viver uma vida no espiritismo. E a guerra espiritual é tão grande, é tão intensa, que a minha avó não aguenta e acaba tirando a sua própria vida. Então aonde começou a desandar as coisas. Então eu lembro que quando meu pai morreu, ele tinha sido internado por conta de uma diabetes que tinha acontecido com ele, tinha uma diabetes,
ninguém sabia, foi tudo assim muito rápido, foi tudo às pressas. E eu naquele momento fiquei muito nervoso. Passou-se uma semana que o meu pai ficou internado, ele voltou para casa. E desse voltar para casa, 3 dias depois ele vai e não volta mais. Foi onde começou a minha infância, começou a desandar muita coisa. Foi daí que minha mãe e o meu avô não tinham condições de me criar. A minha mãe me larga para lá. O meu avô tinha uma deficiência na perna, no caso foi um acidente de carro que ele teve. E nesse percurso ele não tinha condições de me criar. Meu tio vivia por aí nos tráficos da vida, desmanchando motos, coisa toda. Então o meu avô pegou e preferiu me internar. Depois de um bom tempo, fiquei no orfanato, perdão, fiquei no orfanato e foi onde começou a desandar. Foi, para mim acostumar foi um pouco difícil porque a gente nunca viveu com muita gente. Eu nunca vivi com muita gente. Sou um cara que se eu ficar perto de muita gente, eu já quero ir embora, quero ficar no meu cantinho porque é meu já. Então foi onde começou a minha infância. Eu comecei a fazer coisas ilícitas, eu comecei a pegar coisas dos outros, eu comecei a mexer onde não era para mexer, e conforme eu vi começou a dar certo, eu comecei a entrar. Foi aonde eu entrei pro tráfico, entendeu? Foi aonde eu dei início. Entendi. Entendeu? Entendi. É porque é onde fala que dá essa facilidade, né? Isso. Poxa, pois muito bem. E mais uma pergunta. Que momento, então, que você percebeu que já não tinha mais controle da sua própria vida? Né? Como você falou aí, né? Entrou para essa vida, mas em qual momento você viu assim que já não tinha mais controle, assim? Então, eu não sou muito de falar, mas eu vou dizer. Eu cresci num ambiente muito difícil, né? Isso, eu cresci num ambiente muito difícil. E a gente vê certas dificuldades. Foi como eu disse, e vou complementar na segunda pergunta. Eu via o meu padrasto trabalhar. Antes disso, né? A minha mãe trabalhava, nós morávamos minha mãe e meu irmão mais novo, que já faleceu em 2017. Tipo, minha mãe ia trabalhar, fazia as coisas e tal, e guardava o dinheirinho dela ali. Então eu já praticava isso. Eu já fazia essas atrocidades. Eu já pegava as coisas dos outros, eu já levava para dentro de casa, escondia, alguém batia na minha porta, falava que não estava ali, mesmo assim eu trazia problema para casa. Uma certa vez, quando eu percebi que não tinha mais controle, foi quando eu queria dinheiro para fazer algo, para comprar alguma coisa, e não tinha absolutamente nada no armário. Eu falei assim, poxa, não tem, então eu vou aonde tem, eu sei onde tem o dinheiro. E minha mãe gostava muito de farra, saía, entendeu? Tipo assim, minha mãe passava a noite, virava madrugada, né, nesses lugares, e a gente acompanhava ela, entendeu? E isso morando no orfanato e indo embora final de semana. E eu ainda praticava essas coisas. Foi quando eu achei o dinheiro, tinha mais ou menos ali, acho que tinha quase R$ 1.000 ali. Eu fui e meti a mão no dinheiro. Quando eu meti a mão no dinheiro, eu peguei o dinheiro, gastei, comecei a gastar. Naquele dia, irmão, foi onde eu percebi que eu não tinha mais controle. Eu era muito novo, tinha 10 para 11, 12 anos de idade. Muito novo. Foi onde a minha mãe descobriu que eu tinha pegado o dinheiro, irmão. Minha mãe acabou com a minha vida. Eu apanhei por demais. Foi onde eu pude ver que não tinha mais controle. Outro fato também que aconteceu dentro desse quadro aqui, dentro desse eventual aqui, foi quando o meu padrasto trabalhava e gastava o dinheiro também com toda a bebida que tinha, ele bebia, voltava para casa drogado, entendeu? Era aquela confusão toda. Foi aonde eu estava tentando parar, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar. E foi aonde eu continuei fazendo. Eu lembro que eu fui pra praia com os amigos, né? Depois de um baile de favela, fui pra praia. E tava vindo um homem na minha direção. E ele tava com um dinheiro na mão. E eu fui na direção dele. Quando ele pensou que não, eu meti a mão no dinheiro, saí correndo. E tipo assim, todas as vezes que eu tentava parar com isso, aquilo, tipo assim, já tinha me dominado por completo. Falava, poxa, eu quero parar, eu quero desistir disso, eu não quero mais isso, porque uma hora ou outra eu posso morrer. Eu já falava, uma hora ou outra posso perder minha vida, uma hora ou outra eu posso
a minha família vai saber que eu morri. E tipo assim, foi aonde eu perdi o controle total. Tudo que eu via, eu levava embora. Tudo que eu via, eu ia na casa de alguém, eu pegava alguma coisa, eu via alguma coisa no quintal de valor, eu esperava alguém sair, marcava o horário, ia lá e pegava, e ninguém sabia que era eu que pegava, morava no mesmo bairro, porém eu fazia aquilo ali. Então foi aonde eu vi que não tinha mais controle nenhum, entendeu? Foi onde. E dentro, e como você acabou de falar aí, né? Você falou que queria parar, né? E tal, né? Como você falou. Aí, você sentia medo ou já estava absolutamente acostumado com o risco? Eu não Você sentia aquele medo ou não? Você, cara, não vai me pegar, sei lá, ou estava acostumado? Então, é uma pergunta muito interessante isso aí, cara. Eu vou te falar aqui pra gente. No começo eu senti medo. Assim, muito pequeno, conforme eu comecei muito novo, eu tinha medo na hora. Porque a gente vendo criar as pessoas falando, ó, não pode isso e tal, aquele certo ensinamento, né? Ó, não faz isso não, vai dar ruim pra você e tal. Isso. Aí já veio na sua consciência, já foi aprendendo que isso é Certo. mal, mas e aí, como. Foi tipo assim, eu comecei, aí no começo dava medo, falava, pô, se eu pegar aqui, vamos botar que o copo d'água tá aqui. Pô, o presbítero Leonardo falou que não posso mexer, senão pode dar ruim. Mas mesmo assim na minha cabeça, não, eu tô com medo, mas eu vou arriscar pra ver o que vai dar. Aí eu ia lá e pegava, puf, pô, cadê o copo d'água? Não sei. Já tinha ido embora, pô. Então, tipo assim, fui criando aquela fortaleza, fui deixando aberto, fui deixando ir. E as pessoas falavam, tu vai morrer, cara. Não, que morrer o quê? Eu vou continuar fazendo. E fazia. Roubava mesmo, metia a mão, voltava para casa com dinheiro. Vai dando certo, vai dando certo, aí é um negócio que, tipo assim, vai dando certo, aí parece que o medo vai saindo, né? Isso. E tinha dias que eu nem voltava para casa. Eu ficava por onde eu estava mesmo. Ali eu gastava o dinheiro. Ali mesmo eu só ia em casa, deixava o dinheiro para minha mãe, as coisas e ó, ia embora. Entendeu? Foi aonde eu não tinha mais medo de nada. Entendeu? Entendi. E esse dinheiro e esse poder, realmente ele preenchia algo dentro de você? Não. Não preenchia. De momento, assim, eu posso dizer para você que por fora ele até preenche, mas por dentro fica um vazio. Porque eu vou te dizer a verdade, quando a gente pratica isso, assim, sem Cristo, é claro. Quando a gente pratica isso, a gente fica aquele tipo de pessoa assim, por fora tá tudo bem, pô. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, caraca, o que eu tô fazendo? Qual é o que eu tô armando pra minha vida? O que eu tô caçando pra mim? Tipo assim, ficava aquele vazio. Tinha aquele dinheiro do final de semana que a gente fazia o plantão ali, fazia as coisas para discretamente, pá. E tipo assim, gastava um dinheirinho aqui, fazia uma graça ali, mas não preenchia nada. Era aquele negócio momentâneo, era festa, era mulher, era prostituição, aquelas coisas todas. Porém, na hora de deitar, que a cabeça esfria, o corpo relaxa, você tá sozinho, era a hora que batia aquele pensamento, caramba, o que é que eu tô fazendo? Isso aí não é para mim, pô. Eu pensava, isso aqui não é para mim, pô. O que eu tô fazendo aqui? Se isso aqui não é para mim, eu vou ficar metendo a mão onde não deu, e no outro dia eu tava fazendo de novo. Entendeu? Existia algum vazio ou dor que você tentava esconder vivendo nessa vida? Por quê? O que a gente entendeu aqui que você falou de começo, né? Veio uma família muito desestabilizada, né? Sim. O pai morreu bem cedo, né? Isso. Faleceu bem cedo, a mãe tinha umas complicações dela, teu avô. E você se via nisso, que existia, né, esse vazio ou dor, e você tentava, né, esconder, né, vivendo nessa vida, preencher? Sim, eu tentava preencher com isso, porque a minha maior base abaixo de Deus era meu pai ali, pô. Então, a criança, eu não vou, assim, generalizar todo mundo, que tem pessoas que não escolhem esse caminho, né? Tem pessoas que, tipo assim, vai olhar para isso e vai dizer assim, não vou seguir. Então, tipo assim, eu tentei fugir de várias maneiras. Até porque na minha família tem gente que até hoje é traficante, essas coisas assim. Então você vê, então já vim já de uma linhagem. Então, tipo assim, eu tentei correr de várias maneiras. Quando foi me dado o convite, né, eu falei assim, poxa, não tem nada a perder, pô. Tô novo, entendeu? Já fazia lá atrás, então
Pra mim, isso aqui é lucro. Vou ganhar dinheiro, vou ter fama, vou ficar num montão de rapaziada, um montão de mulher e tal. Então, tipo assim, eu tentava preencher a minha dor ali, porque eu, como disse aqui na primeira, agora aqui, eu vou dizer agora. Por quê? Uma criança, quando ela cresce, principalmente um filho homem, ele cresce sem o pai, parece que, tipo assim, desanda tudo, pô. Porque o pai, ele é o ponto central do filho homem dentro de casa. É o pai que doutrina, é o pai que ensina, é o pai que ajuda, é o pai que, tipo assim, vai dar uma correção, vai colocar o filho no caminho certo. Mas existem filhos que, mesmo com o pai, eles vão pro caminho errado. Não é porque não tem pai em casa, é por escolhas erradas, é porque ele quis. Eu conheço pessoas que falam assim, eu tô na vida errada porque o meu amigo me levou. Eu falo, não é o amigo. Você escolheu o caminho errado. Uma coisa que eu sempre falo, eu falo assim, eu fiz o que fiz porque eu escolhi, pô. Meu pai morreu, meu avô morreu, minha avó morreu, minha irmã de 8 meses morreu, eu escolhi o caminho, porque eu cresci vivendo, eu cresci perdendo pessoas. Então, tipo assim, pra mim, foi algo assim pra me cicatrizar, mas não me cicatrizou. Eu só fui fazendo. Eu fui aprender, eu aprendi a assaltar, aprendi a roubar mais ainda. Eu aprendi a vender droga, aprendi a fazer um monte de coisa. Porém, isso não me preenchia em nada. Em nada. Eu era aquela pessoa viva por fora e morta por dentro, como diz o próprio Cristo. Sepulcro caiado. Tá bonito, tá bem por fora, tá ali, tá atraente por fora, mas automaticamente por dentro tá ruim, pô. Entendeu? Então, isso eu não conseguia preencher de nada mesmo. Tremendo, tremendo. Então vemos aí como é que funciona aí um pouquinho da infância, do processo da infância, adolescência, sente de uma pessoa, né, que acaba entrando nessa vida ruim, né? E isso aí foi antes da transformação. Então agora vamos entrar em outra situação que é dentro do crime, evangelista. Sim. De agora, como você já falou, teve o seu processo de vida, né? A família muito desestabilizada e tal, né? Começou as suas práticas pequenas ali dentro de casa mesmo, pá. Então, como é que foi então você entrando dentro do crime? Como foi o momento... Melhor, fala um pouquinho de como você ingressou mesmo, para depois a gente entrar aqui para uma próxima pergunta. Sim, né, que vai encaixar melhor. Como você entrou? Como você assim recebeu a oportunidade? Como é que foi essa oportunidade de entrar? Então, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha medo de curtir baile de favela, essas coisas. A gente vai chegando uma certa idade na adolescência que a gente quer achar que é o corajoso da parada, né? Eu recebi um convite de um amigo, assim dizia meu amigo, né? Hoje em dia ele nem vive mais, né? E ele também participou no mesmo tráfico que eu, porém ele morreu primeiro, ele foi na frente, né? E tipo assim, eu lembro como ele me chamou, falou assim, Jefferson, tá fazendo o que hoje? Eu tinha que cortar o cabelo, falei, vou cortar o cabelo, vou comprar uma roupa e vou dar uma volta na rua, né? Ali por Auschwitz mesmo, depois eu vou para casa, que amanhã eu tenho outro compromisso. Aí tá bom, fui. Aí ele parou lá em casa, bateu no portão, eu tinha tomado banho, almocei, fui deitar um pouco. Ele, pô, tá fazendo o que agora? Agora à noite. Falei, pô, nada. Ele, pô, vão comigo num baile hoje lá na favela, lá na Cidade Alta. Falei, não, vamos lá. Mas aonde? Eu falei, aonde? Não, na favela. Com medo mesmo, eu fui. Falei, não, eu vou. Vou lá que eu quero conhecer o negócio. E praticando já as coisas erradas. Aí tomei um banho, falei, espera aí, se quiser tomar banho em casa aqui, a gente toma um banho aqui e vai embora. Cheguei lá, eu fiquei encantado, pô. Vi aquelas armas grandonas, os caras andando de moto pra cima e pra baixo. Mulher na garupa, aquele negócio todo. Que adolescente, jovem, entendeu? E os caras, ele falou assim, pô, aqui tem um cantinho pra nós cair aqui. Se tu quiser, nós fica aqui pra ter uma paradinha que a gente fica. Falei, beleza. Foi onde, tipo assim, eu já fumava cigarro, já fumava maconha, essas coisas todas. Então, pra mim, foi algo normal. Quando já favorecia já. Aí eu conheci um menino que ele trabalhava de frente do movimento. Ele, pô, gostei de tu, pô, tem um cara legal. Pô, quer ficar com a gente aí não? Pô, vai ganhar tanto por semana. Falei, poxa, mas eu tenho meu trabalho lá. Ele, não, tu trabalha lá e vem pra cá no final de semana. Isso tudo discreto, gente, discreto mesmo. Sem ninguém saber. Eu falei pro cara, ó, não conta.
Nem minha mãe pode saber disso. Vou continuar. E fui, nesse mesmo dia, peguei o plantão e fiquei. Peguei um dinheiro maneiro, me deu um valor, já tinha um dinheiro, falei, pô, tá dando certo, tá ficando... E fui indo. Aí pegava droga daqui, levava para outro lugar, ia lá conferir, pá, as coisas e tal, e tudo no meio dos cachorros grandes. Tudo no meio do pessoal. Então, tipo assim, foi aonde eu comecei a ver as coisas. Você já trabalhava com carteira assinada, mas você trabalhava no final de semana. Eu isso trabalhava lá? Não, eu era ajudante de mecânico na sim, época. sim. Então, tipo assim, ajudante de mecânico na época, eu ganhava acho que 50, 100 reais ou 150, não me recordo bem. Que era muito pouco. Se pra mim era só eu mesmo, ajudava minha casa, não sabe o que, era muito pouco. Então eu tinha que dividir 75 pra minha mãe e ficava com o resto pra mim. Então, tipo assim, eu vi aquele dinheiro e falei, pô, não vou perder. Tô ganhando o dobro do que eu tô ganhando lá. Foi aonde eu comecei. Eu passava, larguei o trabalho aqui, era aqui em Queimado mesmo. Trabalhava aqui e, tipo, trabalhava pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Foi quando eu vi que deu certo. Falei, agora eu vou ficar. Larguei lá. Falei, pô, não, arrumei de serviço, pá e tal. Fiquei lá. Aí, nesse percurso todo, eu ficava os finais de semana trabalhando lá e vim embora na semana. E praticava as coisas erradas na redondeza. Entendeu? Foi aonde eu vi dar certo. E foi aonde o perigo tentou me alcançar. Entendeu? Então foi uma coisa muito intensa. Entendi. Então, você, Caspar, que você vinha, foi chamado por um amigo, tá? Isso. O ambiente foi favorecendo você e foi mais questão da finança. Isso te agarrou bastante. Porque, pô, tá ganhando o dobro que você... Porque, tipo assim, cara, eu via minha mãe passar necessidade em casa. Eu via a minha mãe bater na porta dos outros pra pedir, pô. E minha mãe pedia, as pessoas não davam. Entendeu? Então, tipo assim, eu já vi com os meus próprios olhos, tô falando que o que ninguém viu, não. Eu vi, tá, gente? Da minha mãe pedir um alimento e minha mãe tomar um balde d'água na cara. Pô. Entendeu? Tomar um balde d'água na cara. Era eu e mais 4 dentro de casa. Eu era o mais novo. E o meu padrasto bebendo. E todo dia que chegava era confusão. Então, como é que fica a cabeça de um adolescente já com 15 para 16, 17 anos? Ninguém aguenta, entendeu? Foi aonde eu deixei entrar, entendeu? Agora, mais uma pergunta, agora, ainda dentro do assunto de como você já está dentro do movimento lá, né? Dentro do crime. Sim. Qual foi o momento mais tenso ou perigoso que você viveu lá, cara? Porque você tá aqui, né? Falando uma história aqui, né? Tá dando certo, tô ficando. Chegou esse momento que, cara, meu irmão, que eu tô arrumando? Cara, quase teve esse momento. Teve. Rapaz, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para casa nesse dia, fui em casa levar um dinheiro, falei, mãe, compra as coisas aí e vou dar uma saída. Minha mãe, vai sair pra onde? Eu falei, não, vou lá pra cidade, vou curtir alguma coisa. Não, mas fica em casa, não vai não. Falei, poxa, teu marido tá bêbado, não vou ficar em casa. Você sabe que toda vez que eu fico em casa ele vai caçar um problema comigo. Então, pra não ter briga igual tem da outra vez que a gente sai na mão, a gente briga, melhor eu ir. E fui. Nesse dia o menino trocou de plantão, falou, pô, Jefferson, tem como tu ficar? Eu falei, tem, pô, tranquilo. Aí botei a bolsinha, que a gente usava uma bolsa para botar o dinheiro, essas paradas todas e tal. Aí tá. Só que nesse dia eu não sabia que ia ter operação. Ninguém sabia de nada. Eu tô vendendo a parada, vamos botar aqui, a mesa tá aqui, do jeito que tá aqui, sim, aqui eu vivo aqui. E tá eu aqui, sendo aqui em pé, o pessoal comprando, pá, vendendo, pai. E não era só eu, era eu e mais uns 4. Entendeu? Eu só vendia, o cara dava o dinheiro, eu contava, e ia embora. E era uma fila grande, meu irmão, uma fila grande. Tudo quanto é tipo de droga que você imaginar tinha. Aí tá eu aqui e tinha um negócio alto aqui. E eu não vi o fogueteiro na hora. Foi quando começou aquele movimento todo, assim, eu percebi aquele negócio no ar, falei, pô, tem alguma parada errada. Eu senti aquele peso, aquele pânico de momento, assim, aquele gelo. Parece que passou alguma coisa perto de mim, e foi quando o fogueteiro subiu, soltou o fogo, falou, ó, lombrou, polícia. Todo mundo começou a correr. Tava tudo cercado. Eu falei assim, cara, pra onde eu vou agora? E os polícias subindo assim, direto. Só vi
quando o que veio primeiro falou assim, ó, quero ele. Eu falei assim, meu irmão, e agora? Pra onde eu vou? A perna não movia pra nada, não fazia nada. Foi a hora que apareceu o colega, esse menino que morreu. Falou assim, Jefferson, monta na moto, vambora, que eu vou te levar embora agora. Vambora. Montei na moto e toma correria, aí veio um camburão vindo correndo voado, a gente subindo dentro, subindo pra dentro. Aí entramos numa rua. Quando entramos numa rua, ele caiu com a moto. E eu caí dentro de uma casa abandonada. Eu caí dentro de uma casa, ele caiu com a moto. Eu já caí pulando pro lado de lá. E tipo assim, na hora que o polícia perguntou assim, cadê ele? E eu tava dentro do mato, enfiado. Eu moreninho, eu tava de roupa preta, fiquei ali, olhando. Foi onde o policial matou o menino no meu lugar. Aí caí. Conforme eu caí, eu caí numa rua já, que já dava uma rua. Aí eu caí já perto da quadra, eu olhei assim, tinha um montão de polícia, de touca, um montão de coisa. Aí passou uma senhorinha, voltando da igreja. Eu já estava tudo ralado, já tudo foi, falei, misericórdia. E agora, falei, vou morrer, Aí já vai chegar a notícia que eu tô tudo peneirado, vai ser caixão fechado. Eu falei, é agora, me deu um pânico na hora, aquela tensão, aquele negócio. Falei, não, peraí. Foi quando a moça passou, ela ia pela outra rua, ela passou pela rua onde eu tava, já na rua, na casa abandonada, falou assim, menino, você tá fazendo o quê? Eu falei, não, o tio tá me escondendo aqui. Ela falou, não, eu ia passar pelo outro lado. Ela falou assim, eu ia passar pela outra rua, Deus mandou passar por aqui. Então você me dá a mão aqui que nós vai passar ali. Eu passei no meio dos policiais, ninguém me viu. Meu Deus. Passei por ali, ninguém me viu. Por quê? Porque eu já tinha uma promessa lá atrás, eu não contei isso, mas eu vou falar agora. Quando meu pai acabou de falecer, eu lembro como se fosse hoje, eu me recordo, e a gente que busca a Deus, a gente tem muita experiência. E vou te falar, a experiência que eu tive foi quando meu pai morreu, e Deus, o próprio Deus mesmo, se apresentou e disse, olha, eu tenho uma promessa, eu tenho uma chamada, eu tenho algo com você e tu vai viver do meu altar. Eu falei, poxa, como é que eu vou viver do altar e viver para você, para Deus, no caso que é o Senhor, se eu perdi um montão de gente? Eu fiz essa pergunta, uma criança, agora uma pergunta que não quer calar, como é que uma criança faz uma pergunta dessa, sendo uma criança normal, não tem uma mentalidade dessa? Então eu já comecei a ter uma mente formada cedo, então eu fui obrigado a ser maduro cedo. Não foi porque alguém me abandonou, foi permissão de Deus. Então, tipo assim, foi onde Deus ele se apresentou e falou, ó, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou te movimentar, tu vai pregar. Eu falei, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou viver para o dono da obra, viver para a obra, se eu acabei de perder um montão de gente? Se eu vejo pessoas fazerem coisa errada e estou fazendo coisa errada. Eu não servi a Jesus porque eu não quis, por opção. Porque eu vi a minha avó morta em cima do sofá. A minha avó era do círculo de oração, pô. A minha avó botava o pé no ambiente e Deus fazia. A minha avó era aquela mulher que não tinha medo de falar nada. Então, tipo assim, eu herdei aquilo que Deus tinha para mim através dela. Outra coisa também que me fez viver na hora que passou na minha cabeça foi quando a minha mãe era muito nova. Minha mãe tinha para 18 para 19 anos, meu pai tinha 25 anos, quase 20 e poucos anos. Foi quando a minha mãe tentou me abortar e não conseguiu. Não tomava remédio, tomava um monte de coisa. E Deus usou alguém para ela no meio da rua e falou assim, ó, você pode tomar o remédio que for, mas essa criança vai chegar. Você não quer, mas Deus quer. Você não quer, mas Deus vai levantar esse garoto como profeta. Minha mãe ficou... E minha mãe nem sabia o sexo. Quando foi ver, era quem? Menino. Quem? Eu. Então, tipo assim, a minha vida já começou, a rejeição não foi do lado de fora, já começou do lado de dentro. Então, tipo assim, já cresci já com isso. Entendeu? Foi aonde eu tentei preencher ali o momento de tensão. Passou o filme na minha cabeça. Falei, cara, não tem como. Aí Deus ele falou comigo no pé do meu ouvido. Eu falei com você lá atrás que eu tinha uma promessa e vou cumprir você querendo ou não. Não tem como você correr. Você está envolvido aí porque você quer. Você está fazendo isso aí porque você quer. Então não tem como você correr disso.
Não tem como você abandonar. Eu posso dizer por mim, quantas vezes eu tentei correr. Tentei correr daqui. Tá vendo aí, gente? Segura só mais um pouquinho, que eu sei que ele tá de coração cheio. Tá continuar, mas você já vai pegando um pouquinho de como é que pra você funciona ver. as coisas de Deus. Cara, a igreja, a gente tava conversando hoje, a igreja do Senhor, cara. Quem Deus escolhe não adianta, pode ser o lugar que for, cara. Deus, quando tem um plano, quer fazer, não adianta. Ainda um pouquinho dentro do tráfico aqui, né? Você, como eu já fiz a pergunta aqui, né? Teve um momento mais tenso, né? E a próxima pergunta que eu queria fazer é se você já pensou que poderia morrer a qualquer momento, como lidava com isso? Eu acredito que teve isso, né, cara? Depois desse primeiro aperto que você teve aí, da operação militar que teve, você deve ter esse momento de morrer. Como é que você lidava com isso, cara? Esse momento, esse sentimento aí de morrer? Então, cara, a gente, quando a gente está ingressado nesse negócio, eu costumo dizer que a gente não tem um sono tranquilo. É mesmo, é aquela situação que eles contam na televisão, né? Que é que não dorme, que não sei o quê. Talvez muito. Eu já ouvi pessoas falar, até a pessoa falar, eu tentei pensar que era isso mesmo. Confesso que até tempos atrás eu pensava que era assim, que a cadeia tá falando isso porque tá na frente da televisão, que não consegue dormir e tal. Isso é fato mesmo, a pessoa não consegue dormir. Verdade. Por quê? Você faz tanta coisa no dia, vai ali, você faz um assalto aqui, você vai ali, você rouba alguém, você vai ali, se alguém vai lá, você tira a vida do outro, pá. Tu chega à noite, tu fica com a cabeça como? Se eu dormir, me pega. Se eu dormir, eu morro. Então, tipo assim, eu deitava na cama, ficava olhando a televisão ligada, olhando pro teto e olhando pra janela. Ficava ali. Ia andando pela casa. Entrava madrugada dentro, acordava, aí levantava. Só gostava, já levantava, já tomava banho, já tentava comer alguma coisa, e se comia, ia embora. E fazia de novo. Então, tipo assim, eu ficava naquela tensão. Se eu bobear, eu vou rodar. Se eu bobear, eu vou morrer. Qualquer momento, se eu titubear para qualquer lado, qualquer coisa que acontecer, eu vou perder minha vida. Então, para mim lidar com isso foi bem tenso. Tenso mesmo. Então, como era o seu relacionamento com seus familiares e amigos, hein? Enquanto você estava no tráfico? Sua família ficou sabendo depois que você entrou nessa vida do tráfico? Você tinha... Ou não, né? Que você acha que falou que era bem discreto. Bem discreto. Eles só sabiam que eu roubava. Como é que é o seu relacionamento? Tipo assim, era difícil. Bem difícil. Eu não ficava perto de ninguém. Tinha festa de família, eu não queria estar perto. Tinha as coisas de parente, eu não queria estar perto. Por quê? Eu tinha medo, entendeu? Tipo assim, de certas perguntas, certas coisas. E eles sabiam que eu roubava pela pista. Então, eu já era muito rejeitado por isso também. Então, tipo assim, fui muito rejeitado. Ah, você é ladrão. Ah, você é maconheiro. Ah, você não presta, você vai morrer como fulano. Aqui teus primos, todo mundo estuda. Todo mundo tem faculdade. Todo mundo faz isso. Você é apenas um ladrão. Então aquilo ali me matava. Eu falava, então quer saber de uma coisa? Não batia mais as palavras. Não batia. A minha mãe também falava, você não presta. Você não vale nada. Você vai morrer. E ficar aí roubando. A polícia vindo aqui na porta dizendo que tu pegou na casa as coisas de fulano. Não sei o quê. Então, tipo assim, era difícil. Muito difícil, muito medo. Então, mais uma pergunta, né? Você tinha consciência do impacto que causava na vida de outras pessoas? Porque isso é um crime, né? Furto e tudo mais. E sabendo que alguém paga a conta, né? No sentido assim, que alguém sai em prejuízo. Você tinha consciência disso? Como é que você lidava? Como é que funcionava a mente de uma pessoa que está falando na sua situação? Sim. Funcionava. Então, quando eu pegava alguma coisa de alguém, eu ficava assim, poxa, se eu pegar, a pessoa vai sentir falta, vai ficar um prejuízo. Isso no começo. Mas depois, quando eu comecei a pegar o gosto do negócio, começou a alavancar, começou a fluir, eu falei, você quer saber de uma coisa? Uma hora alguém paga.
uma hora que se dane, assim, a palavra chula, mas falava assim, que se dane, alguém vai pagar. Então, tipo assim, não queria saber, era bicicleta, era botijão de gás, era coisa dos outros. O que vinha na frente, eu levava embora, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, o impacto que ia causar depois já na trajetória, pra mim, já não tinha mais valor nenhum. Então no começo você tinha até essa mente, né? Tinha. Só que depois foi tão aprofundando tanto no Foi. negócio que depois Isso nem aí. se importava mais, né? Então, tipo assim, eu não tinha mais medo de nada. Você você já tentou sair antes da sua conversão? O que te impedia? Você já tentou sair? Bom, chega um momento que você chegou assim, cara, vou ter que sair dessa parada. Para com isso, cara. Sim. Tentou sair? Ou alguma coisa te impedia, coisa do tipo? Então, eu tentei sair várias vezes, mas aquilo ali já estava já encranhado em mim já. Tentei sair várias vezes, tentei sair assim, não quero mais. Toda vez que eu falava assim, não quero mais, aí vinha uma proposta, eu ia lá e fazia. Aí quando eu via, caraca, eu já fiz, mano. Caramba, eu fiz de novo. Ah, não quero saber não, eu já tô aqui, se é pra fazer, faz, se for pra morrer, pra morrer. Então, tipo assim, foi difícil, muito difícil mesmo. Pra largar, tipo, sentia dias que eu não queria fazer, me dava abstinência, falava assim, caramba, eu tenho que fazer. Virou um vício. Virou um vício. Então, tipo assim, pra mim foi bem difícil mesmo. Pra mim sair foi um caso muito sério, muito difícil mesmo. De verdade mesmo. Muito difícil. Pois bem, então tá aí, gente. Tá vendo só como é que é Difícil. a situação dentro do crime, né? Vemos aí o testemunho do nosso evangelista Jefferson, que hoje é um grande homem de Deus, né? Como funciona. Então você que tá ouvindo até agora, né? Esse testemunho aí, se a tua vida tá se familiando, tá tendo alguma certa, assim, pô, peraí que tá contando, parece que ele tá contando, parece que o que eu tô vivendo ele tá contando lá. Então, continue assistindo para você ver que agora vamos entrar no momento de como Deus encontrou a vida dele. Né? Agora vamos entrar, o Jefferson, no encontro com Deus. Esse é o recheio do bolo, né? Porque dentro do que ele contou aqui, relatou da experiência dele, muitos de nós, cara, né? Vamos ser hipócrita não, né? Quando a gente não tem Cristo, muita gente pensa lá que, cara, não dá mais não, cara. Você já era, cara. Verdade. Ah, vai dar ruim, cara. Não dá não. Não adianta só. Pode Os sair caras disso não aí. param, não saem, tem probabilidade de passar e tem saúde e não tal, sai não disso. sai disso, cara. Não dá mais não, não dá mais não. Então, acredito que agora que vamos entender como é que funciona o poder de Deus, tá? Então, a primeira pergunta, Jefferson, Sim. como aconteceu o seu encontro com Deus, varão? Você já deu até uma pincelada aí, né? A promessa lá atrás e tal, mas agora, como é que funcionou esse encontro com Deus? Sendo que uma situação que você acabou de relatar aqui, que Sim. não conseguia sair disso. Você tentou sair, não conseguiu mais, parece que é uma coisa travada, um vício. Foi. Como foi seu encontro com Deus, varão? Cara, foi uma coisa muito previsível. Eu lembro que quando eu fui convidado para ir para a igreja, foi 2 amigos meus que me chamaram para ir. E eu falei assim, hoje domingo, não tem nada pra fazer, acho que eu vou sair para algum lugar, vou beber, vou fazer alguma coisa. Aí esse colega me chamou, falou assim, Jeff, você vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, tô querendo fazer, mas ainda não tem nada ainda para mim poder fazer. O que me der na telha eu vou fazer e tal, enfim. Pô, vamos pra igreja comigo hoje? Falei, pô, hoje, falei, pô, tô sem calça, sem roupa, pá. Não, te presto uma calça. Eu falei, tá bom, vou. Aí tá. Aí pegou, deu a calça, fui, botei a calça e fui pra igreja. Mas, tipo assim, aquele coração duro, aquele negócio ainda, falei, não. Envolvido de tudo Já envolvido já, o telefone, de nego me ligando, mandando mensagem. Falei, depois eu respondo, desliguei o telefone e fui pro culto. Aí, culto pegando fogo, irmão, aquele negócio quente. Era nessa igreja, tá? Desculpa cortar. Era nessa igreja, agora não? Não, foi na antiga igreja, a minha primeira igreja. Aí tá. O culto rolando, pau quebrando, aquele negócio todo, aquele negócio tal. Aí o pregador parou de pregar. Falei, pô, parou de pregar, ficou na minha cara, que negócio doido é esse? E tipo assim, eu sempre gostei de, assim, toda vez que eu vi um pregador pregar, o coração já queimava com aquilo. Eu falava assim, gente, não tô entendendo nada, tô vendo um negócio, mas
o coração tá fumegando, negócio doido, uma parada estranha. Enfim, o pregador parou de pregar. Ele deu uma olhada dentro do meu olho e falou assim, ó, o que Deus tem para fazer é grande. Só que você não consegue sair disso, e foi falando minha vida inteira. Ele veio trazendo o começo da minha vida até onde eu tava. Eu falei assim, pô, Deus é Deus e pronto. Aí Deus pegou e falou comigo de novo, tá vendo que não tem pra onde você se correr? Que aonde você for, eu vou te achar. Aonde você for, eu vou atrás de você, então não tem pra onde tu correr. Foi aonde eu me rendi ali. Foi onde eu senti teve o apelo, aquele coisa, então eu fui o primeiro a tá lá na frente. Antes do cara falar, eu já tava lá. Eu fui, pá, peguei e me rendi a Cristo. Enfim, foi onde eu peguei, olhei assim, aceitei Jesus, senti aquele peso sair, aquelas coisas, né, sair de mim. Falei, nossa, tô me sentindo outra pessoa. Foi onde eu tive aquele encontro. Depois disso, nunca mais. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Pensa, entendeu? Houve um momento específico que é quebrantamento ou foi um processo? Então, foi um processo. Foi um processo muito grande. Porque, como eu disse, eu vim de uma família que era para ser uma família muito boa. Porém, por conta de uma brecha de alguém, desandou tudo. Então, tipo assim, foi um processo para mim estar na igreja. Porque eu digo que quando a gente cresce numa família crente, tipo assim, já tem um meio mais fácil de servir a Deus. Mas quando a família desanda e você tá ali nascendo naquela família ali, o diabo ele vai achar um meio de querer, tipo assim, tirar você do caminho, pô. Ele vai fazer de tudo para te tirar do foco, aquela coisa toda. Então, tipo assim, para mim foi um processo. Largar a maconha, largar a bebida, largar de prostituição, essas coisas todas. Então, tipo assim, tinha dias que eu me trancava dentro do quarto e ficava o dia todo orando. Não conseguia sair para... porque batia abstinência. Batia abstinência. Porque não é... O que a gente está relatando aqui, desculpa cortar mais uma vez, você teve um processo no crime, você tinha uma área específica que você fazia no crime, que era a questão do roubo e tudo, mas não só isso, né? Então você também dava com cigarro, né? Cigarro. Maconha. Isso. Né? Prostituição. Sim. Então é um pacote Sim. de coisas que você vivia. Então, aí isso que fez você sofrer esse processo todo. Tinha dias que eu ficava trancado dentro do quarto, ficava trancado. Eu falava assim, hoje eu não vou sair, eu vou ficar aqui. Porque, tipo assim, se eu sentisse cheiro de alguma coisa, eu já ficava agoniado. Então eu ficava trancado. Minha mãe, sai. Não vou sair não, eu vou ficar aqui. E ficava dentro de casa. Não saía pra nada. Porque, tipo assim, foi um processo muito grande. Eu fazia propósito, pedindo pra Deus me libertar. Eu falava, Deus, eu não tô aguentando mais. Poxa, chegar num ambiente, você sentir cheiro de cerveja, essas coisas, então me batia aquela vontade que, tipo assim, novo convertido ainda, tava saindo daquela fase, Deus ainda purificando, fazendo ainda. Mesmo assim, eu ia pro culto cabisbaixo, falava, poxa, hoje eu não vou pro culto mais não. Eu chegava no culto, Deus sempre usava alguém para falar alguma coisa. Ó, eu tenho promessa. Lembra do que eu te falei lá atrás, quando você era criança, lá atrás, fulano de tal. Então, tipo assim, aquilo ali me fortalecia. Então, tipo assim, foi um processo muito grande mesmo. Então, muito. Qual foi a maior luta interna ao decidir abandonar aquela vida, né? Sim. Teve uma específica, você envolveu, como eu acabei de falar aqui, né? Você envolveu em várias situações, né? Prostituição, né? O roubo. Sim. Dessas, teve uma que foi assim, forte pra você? Pra mim foi difícil largar mesmo, foi a maconha e a prostituição. A bebida pra mim foi fácil, larguei pra lá. E tipo assim, larguei a bebida, larguei... Isso foi a primeira coisa que eu fiz, larguei pra lá. Larguei a venda de drogas, saí sem dever nada a ninguém. Eu cheguei na pessoa que era à frente do morro, falei, ó, a partir de hoje eu não quero mais, eu tô saindo. Aconteceu esse fato, foi um livramento para todo mundo. Uns morreram, outros ficaram, outros estão presos, outros saíram, então tô saindo nessa rota. Eu não quero mais. Que isso, Gerson? Não, melhor eu sair, não devo nada a vocês, pode olhar aí no caderno aí, se quiser olhar. Tem nada, não tô devendo nada a ninguém. Não, valeu, que Deus abençoe. Pô, vai virar crente? Falei, então, eu vou seguir aquilo que Deus tem para minha vida. E fui embora. Então, para mim,
a parte mais difícil foi largar a prostituição e largar a maconha. Por quê? Eu vivia no meio de um monte de gente, pô. Era todo dia era festa, era mulher, era prostituição, era aquela coisa toda que a gente praticava. Então, foi muito doloroso para mim, muito. Para abandonar essa vida foi muito difícil. A carne gritava, pedia socorro. Eu chegava na igreja, eu sentava no canto, ficava lá no meu cantinho quietinho. Eu ficava, não queria falar com ninguém. Acabava o culto, eu ia embora. Acabava o culto, vinha alguém me cumprimentar, principalmente mulher. Eu picava a mula. Por quê? Batia aquela abstinência. Batia aquele negócio. Não, se eu ficar aqui, se ela falar alguma coisa, sei lá. Tipo assim, não quero ir embora. Então eu já estava focado. Eu vou mudar minha vida. Eu quero me libertar. Eu quero viver uma vida verdadeira com Cristo, entendeu? Que bênção. Então, mas você acreditava que Deus poderia perdoar mesmo com tudo que você fez? Sim, eu tinha já esse pensamento. A primeira vez quando eu fui para a igreja nesse dia, olha como é que foi. Foi uma guerra intensa. Me deu uma dor de cabeça tremenda, uma enxaqueca. Aquela guerra de pensamento assim, se você for, Deus não vai te perdoar. Se você for, Deus não vai falar contigo. Aí nesse dia, a mensagem que o pregador pregou foi João 3,16, pô. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é filho unigênito, tá, que a gente conhece. Aí eu olhei e falei assim, aí cheguei na igreja com dor de cabeça, aquela pressão assim do lado direito, falei, pô, que dor de cabeça, não tava com isso. Só falar que vai pra igreja, que dá esse negócio, eu era cheio de gíria, falava cheio de gíria. Falei, pô, que isso, mano, o cara tá doido. Aí entrei, o pregador tava pregando essa mensagem. Foi onde eu entendi, falei, pô, se eu fiz de errado e Deus pode me perdoar, eu tô fazendo aquilo lá fora. Entendeu? Se o pregador pregando e eu pensando e raciocinando. Eu falei, poxa, se Cristo morreu por mim na cruz, pô, o próprio Deus deu seu filho unigênito, filho único, unigênito do Pai, pô, eu vou ficar fazendo aquilo lá de fora. Foi onde falei, quer saber? Não quero mais. Sai fora. Saí dessa vida pra mim, não quero mais. Então foi onde eu falei assim, não, se Deus ele pode perdoar, então eu vou viver com o que pode fazer na minha vida. Então, foi aonde eu comecei aí, entendeu? Amém. Pô, o que você me falou aí, você não era muito pessoa muito de contato, né? Não. Você é mais na tua, você é tímido, você era bem tímido? Eu era bem tímido. Bem tímido. Né? Então aí uma pergunta interessante. Teve alguém que foi instrumento de Deus nessa sua mudança? Sim. Teve, apesar dessa tua timidez, né, que tu disse, esse contato que não tinha tanto, pessoa. Sim. Teve mesmo assim pessoas que... Teve, eu vou te falar, tinha um líder. Cara, pensa num cara extrovertido, aquele cara era só o sangue do cordeiro. Eu sentava lá no meu cantinho, ficava quietinho. E outra que eu não sentava na frente, eu sentava lá atrás. Todo mundo aqui na frente, eu lá atrás de braço cruzado, olhando. Ficava olhando assim, ficava todo escaldadão, olhando as paradas. Aí uma certa vez ele sentou lá do meu lado no culto, ficou. Ele tava no culto, aí prestando atenção, ficava falando. Eu falei, pô, esse cara tá falando pra caramba na minha cabeça. Tô doido pra ir embora já, e falando. Foi onde ele começou a ser instrumento de Deus pra mim. Começou a tipo assim, a me colocar nas coisas, a ser aquela pessoa que, tipo assim, me corrigia onde eu tava errado. Ele falava, ó, se eu tô fazendo isso, é porque eu acredito em você, eu sei que você tem o potencial. Eu sei que você pode ir longe, eu sei que você pode ir além. Então foi aonde ele foi instrumento pra mim, pô. Foi onde eu comecei a melhorar, comecei a me comunicar melhor, comecei a ser aquele cara mais simpático com os outros. Eu era muito ignorante, muito áspero. Então eu comecei a... Direto já, pá, não tinha. Até hoje eu não consigo enfeitar o que eu falo. Se eu não gostar do negócio, eu não vou enfeitar. Eu falo, não vou enfeitar, eu vou falar o que tá aqui, pronto. E tu vai ter que seguir isso aqui. Então, foi onde ele foi instrumento para mim, foi onde eu fui melhorando. Então, para mim foi... No começo foi ruim. Então, hoje em dia eu vejo que hoje eu tô tendo um bom resultado por aquilo que ele fez. Entendeu? Foi muito bom mesmo. Que benção. Que maravilha. Que bom saber, de ver. Então, tu vê com todo o cuidado de Deus, irmãos, né? Vemos aí. E mais uma perguntinha para a gente ir para o próximo bloco, que esse bloco foi o encontro com Deus, e vamos entrar aqui no processo de transformação. Mas antes, então, para emendar, né, toda essa pergunta aqui, então,
você foi num culto, ouviu a palavra, queimou o coração, aceitou Jesus. Sim. Então, mas antes, voltando de novo que você falou, que eu esqueci alguns pontos. Você teve então a promessa de Deus quando você era novo. Você ouviu Deus falar Isso, contigo. eu ouvi Deus falar comigo. Deus Foi. chegou e falou: é você, É você que eu vai quero. viver pra obra. Vai viver para a obra. Você é da obra, você não vai viver para ninguém. Você é meu, eu te escolhi para isso. Antes de você entrar todo Antes de eu entrar todo nesse processo. Todo nesse processo. Aí foi, passou todo esse Passei todo esse tráfego e percurso. tal. E foi lá nesse dia da pregação que Isso, foi Deus onde Deus- começou a concluir tudo aquilo que ele tinha falado lá atrás. Isso. Através do pregador, falou Falou, e ainda Deus usou ele para mim. Falou, é isso. Ele toda a tua história. Isso, ainda falou as mesmas palavras que Deus ainda falou comigo quando eu era criança, ó. Você vai viver para a obra. Você é dele. O pregador se conhecia ele. Não conhecia, nem sabe, nem sei onde ele mora até hoje. Nem sei. Gente, vê como é que eu... Não sei. Irmãos, Deus é assim, cara. Ou melhor, as coisas de Deus é assim. Ele faz desse jeito. É tremendo, eu me faltam até palavras de como falar de um Deus desse. É assim, Ele um Deus que fala na infância, né? Você tinha mais ou menos uns 10 anos, né? eu, Quando tinha você uma- aceitou Jesus, você estava com... eu tava com 18. 18 anos? Quando Deus falou comigo, eu tinha 5. Tinha 5 anos de 5 para idade. 6 anos. 5 para 6 anos já. Olha só, irmão. 18, 5, 10, 13 anos. 13 anos. 13 anos depois, usa um profeta que nunca viu na vida e fala as mesmas palavras que ele ouviu lá quando era criança. Só pode ser algo de Deus, cara. É só Deus que Só faz. algo sobrenatural. É Não isso tem aí. como. Eu aqui sei. Eu acho que até não é legal falar isso, mas eu desafio qualquer pessoa que é psicólogo ou tal, aí, de explicar uma situação dessa. Como pode uma pessoa lá na tua infância ouvir uma palavra e depois, anos depois, o profeta repetir e falar a mesma palavra. E Deus fala a mesma coisa. Então você vê que Deus existe. Sobrenatural existe. As coisas espirituais existem. E Deus, ele cumpre o que ele fala. Então isso é tremendo. Só dele falar essas poucas palavras, vamos dizer que eu não estou pulando, rodando poder não, mas eu fico aqui, o coração fica absorvendo todo esse testemunho e edificando minha vida e ver como Deus, ele é poderoso e maravilhoso. Então você, querido, ainda há chance. Ainda tem esperança. Você tem esperança, varão. Né? Talvez você está na mesma situação, né, que viveu aqui o nosso evangelista Jefferson. Verdade. Você vê que Deus cumpriu a promessa dele. Então você tome essa decisão. E todo mundo que falou aqui foi decisão, cara. Decisão. Escolha. Então, tome essa decisão. Né? Vai a uma igreja, aceite Senhor Jesus, levante sua mão lá, ouve a palavra, que Deus também pode fazer na tua vida também. Tá? Então escolha isso em nome de Jesus. Tremendo, gente. Tremendo. Vamos contar, dando continuidade aqui. O próximo bloco, processo de transformação. Não, perdão. Isso, não, processo de transformação. Né? Porque, mas Jefferson, tem esse momento aí que aí já passa, aí a gente começa já na igreja e tal. Aí é o seguinte, ó, o que foi mais difícil? Sair do tráfico ou permanecer firme? Porque tivemos até a história da Bíblia, tem lá, né? Quando o povo saiu do Egito, né? Como queria que estivesse lá no Egito, tem a cebola, Tem os pepino, né? Você trouxe gente Toda aquela murmuração. Chegou esse momento para você, chegou a pensar assim, que ficou mais difícil de... eu tô entendendo essa pergunta nisso, né? Qual foi mais difícil? Sair do tráfico ou continuar permanecendo na presença de Deus? Qual? Para mim foi permanecer firme depois. Sair foi tranquilo, fui vivendo a minha vida já para reconstruir a minha honra, a minha dignidade e a minha identidade. Então para mim foi difícil, foi permanecer firme. Por quê? Depois que eu me converti a Cristo, tive esse encontro com Deus e tal, eu recebia ainda convites ainda piores do que o primeiro. Pessoas me chamando, pô, vai ter uma festa tal, pô, vai ter um negócio tal em tal lugar. Não, irmão, não vou não. Pá. Foi onde eu comecei a ter aquelas necessidades. Começou a bater as necessidades. O dinheiro não tinha mais, aquele dinheiro por semana. Então, tipo assim, eu comecei a
a ter aquela decadência, aquela abstinência. Então, para mim, para permanecer firme, eu chegava no culto. A parte mais dolorosa para mim era chegar no culto, eu ver alguém arrumado ali na hora. E tipo assim, eu só tinha uma calça para ir pro culto. No caso, eu tinha uma bermuda. Eu ia todo culto de bermuda, porque eu não tinha uma calça para ir. As roupas que eu tinha era roupa assim, coisa. Então, tipo assim, eu não tinha aquela roupa adequada para ir. Então, tipo assim, era uma bermuda só. E quando eu ganhei a calça, eu ia com a mesma calça durante 5 anos direto para a igreja. Então, tipo assim, para mim, permanecer firme, eu falei, poxa, para ficar na igreja, para ficar vivendo isso, então é melhor eu viver a minha vida lá, pô. É melhor eu viver a minha vida lá fora. Foi aonde, tipo assim, Deus sempre usava alguém, como eu disse lá atrás, digo de novo, Deus sempre usava alguém para dizer, ó, eu tenho uma promessa, eu vou fazer, eu vou operar. Então, aquilo ali me fortaleceu. Então, para mim, ficar firme foi a questão da necessidade, que o diabo vinha mesmo que fosse. Tu vai ficar aí na igreja assim, olha, você só tem uma bermuda para ir pro culto, pô. Agora você só tem uma calça, não tem nem o dinheiro para cortar um cabelo. E, tipo assim, eu passei esse processo, passei essas coisas. Então, tipo assim, para mim foi muito difícil, foi muito doloroso mesmo, de verdade. Então, para quem está assistindo, né, eu digo que permanecer firme é difícil, mas também não é impossível permanecer, entendeu? A gente só sai da presença de Deus se quiser, entendeu? Então, para quem está assistindo, para quem está vendo, o recado é, por mais que tenha necessidade, está acontecendo alguma coisa, mas está faltando algo, eu prefiro voltar para trás. Não volte para trás, permaneça, porque lá na frente Deus ele honra por quem é fiel, pô, entendeu? Eu cito na Bíblia, tu vê a igreja de Filadélfia. Era uma igreja pequena, humilde, mas ficou ali, mesmo com pouca força, não negaste o meu nome, fosse fiel à minha palavra. Então, todas as igrejas da Ásia Menor eram megas igrejas, ultra megas igrejas, mas a Filadélfia permaneceu ali firme, entendeu? Não saiu dali. A doutrina das outras igrejas mudou, as outras coisas aconteceram, porém, ela permaneceu firme. Foi aonde eu falei, não, eu sei que tem pouca força agora, tá doendo, mas eu sei que lá na frente Deus pode fazer alguma coisa. Então, para mim, ficar firme foi difícil, entendeu? Eu imagino. Então, dentro disso aí, já emenda aqui a segunda pergunta, você sofreu muita rejeição ou desconfiança por causa do seu passado? Sim. Mesmo com pessoas até da igreja? Bastante. Eu lembro quando me converti, a gente tá naquela euforia, aquele negócio, caraca, aceitei Jesus, agora vai melhorar. Mentira, melhora nada, só piora o negócio. O pau quebra mesmo nas costas. Aí eu lembro que passou-se um bom tempo, né? Começou a rolar boato, né? Que eu fazia besteira, tava roubava. Então, tipo assim, as pessoas não ficavam perto de mim. Por que não ficava? A igreja, o certo da igreja é fazer o quê? Abraçar quem tá chegando, certo? Não é você querer jogar para fora quem tá chegando. Entendeu? Eu cito na Bíblia também, o filho mais velho o irmão mais velho do filho pródigo, ele queria fazer o quê? Ele queria que o pai julgasse o que o filho fez, pô. Ele queria fazer o quê? Não, eu vou julgar. Não, pai, você tem que fazer o certo, castigar ele. Você tem que fazer o quê? Você tem que punir ele pelo que ele fez, porque ele pegou o teu dinheiro, você deu a parte para ele gastou dinheiro com meretriz, com prostituta, aprontou, fez um monte de coisa. Então você tinha que julgar ele, mas o pai fala, ó, não vou fazer isso. Então, o meu filho que estava morto, viveu, voltou para casa. Eu dei roupa nova, eu dei sandália nova, eu dei anel. Então tipo assim, eu restituí o que ele perdeu. Então, tipo assim, eu estava sendo restituído daquilo que eu tinha perdido. Então, tipo assim, ninguém ficava perto de mim, não. Ninguém ficava. O grupo jovem, o único que ficava era só o líder. Só o líder que ficava. Então, tipo assim, pra mim foi bem difícil. Tinha dia que eu não queria nem ir pra igreja. Falava, não, hoje eu não vou, não. Aí apareceu alguém no portão, bora pro culto. Bora. Falava, não, hoje eu não vou. Vou me trancar aqui dentro. Vou dormir. Parecia que o sono ia embora. Aí alguém bateu, bora pro culto, bora. Vai ter culto jovem. Aí ficava depois aquele cochicho. Então, pra mim, tipo assim, era durante o culto e depois do culto. Porque todo mundo ia lanchar e ficava sozinho. Eu ia pra casa. Vamos fazer uma inteira, pá, tipo, você não tinha, pô. Você nunca tem nada, você agora tá pobre, só que você agora tá aí ferrado, pode ir embora, vai embora. Assim, eu pegava minha biblinha e ia embora pra casa. Então, pra mim, a rejeição foi difícil demais.
a desconfiança do povo. As pessoas ficavam assim para mim, o Jefferson tá na igreja por fogo de palha. O Jefferson tá na igreja porque tá com medo de morrer. O Jefferson tá na igreja porque não tem mais para onde ele correr, ele tá se escondendo, uma hora ele morre. Então, para mim foi bem difícil essa área. Entendi. Bem difícil mesmo. Então, já no automático, então, que é aí que você... Eu acredito que deu para entender que você começou a reconstruir a sua identidade, né? Mesmo dentro toda essa rejeição, você ainda continua ali. Continuei, eu falei, eu não vou sair, vou ficar aqui. Aqui eu não saio. É porque isso é verdade, é muito ruim mesmo isso acontecer. Isso. Essas rejeições, infelizmente acontece, né? Mas não são todos os lugares, né? Mas vemos aí, né, o exemplo que como devemos ser, né? Persistir, cara, persistir. E isso é tremendo. Nesse momento teu de processo de libertação, evangelista Jefferson, houve recaídas ou momentos de fraqueza? Não vou dizer, ou seja qual for, ou no crime mesmo, ou nos vícios que você tinha, teve recaída? Tive uma vez que tava tão assim, com esse nível de rejeição. Falei assim, vou dar uma volta na rua, vou comer alguma coisa. Eu tinha pegado biscoitos para trabalhar, então tava ganhando um dinheirinho por semana. E fui. Aí aquela jovenzada toda, não vai sair com a gente não, ladrãozinho, fica por aí. Aquilo ali entrou no meu coração como uma flecha. Nesse dia eu fui parar na casa de um primo meu, que muito tempo eu não via, muito tempo mesmo. Ele, fica aí, festa, pá, aquele negócio, festa, comida, churrasco, aquela coisa toda, mulher. Foi onde eu tive aquela recaída com bebida e mulher. Eu tive aquele baque, falei, caramba, caí, mano, e agora? Como é que vai ser? E agora? Como é que fica? Como é que vai? Como é que eu vou ingressar? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou voltar de novo? Foi onde eu tive, né, a coragem de chegar no pastor e falei, pastor, antes que alguém fale, né? Antes que alguém julgue, né? Porque aqui eu falei assim mesmo, que aqui, né, o povo não fica perto de mim porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, meu filho, você pode falar. Eu falei, pastor, fui na festa de um primo meu, acabei recaindo, bebi, acabei ficando com uma menina, tive uma recaída, eu quero que o senhor faça alguma coisa. Ele falou, vou te deixar aí suspenso 1 mês, para tu pensar um pouco. Ninguém vai saber de nada, vai ficar tranquilo, pode ficar em paz. Desse falar que não ia falar, ele acabou falando para quem não era para falar. E esse alguém que ele não era para falar, espalhou para a igreja inteira. O Jefferson estava aqui na igreja, tá, um grupo jovem, acabou caindo, bebendo, caiu com a menina aí fora aí. É o leproso, eu era o leproso da parada. Eu era o leproso. Foi aonde eu falei assim, mesmo assim eu não vou parar, eu vou ficar aqui. Fiquei 1 mês ali, sentadinho, não participava de nada. De nada mesmo, nada. Quietinho ficava, nada falava. Foi quando eu falei assim, eu não vou fazer mais isso. E fiquei, foi aonde, tipo assim, no momento que eu mais precisei, não tinha ninguém. Foi onde eu tive a recaída. E fui fraco, entendeu? Foi onde eu tive esse baque. Amém. Então, depois desse processo, né, dessa fraqueza que você teve alguma coisa que te mantinha firme nesse momento? Algo que você focava ali que aquilo te ajudava a te manter firme? Então, a vida de era mais a oração. tua consciência mesmo, ou a prática da oração? O que é que você fazia aqui? O que me deixava mais assim firme era mais a vida de oração e leitura bíblica. A minha vida de devocional. Mesmo sabendo que o que eu fiz foi errado, tipo assim, eu falava assim, não, eu vou permanecer naquilo que me foi ensinado. Oração, jejum e palavra. Vou ficar aqui. Então, tipo assim, foi onde aquilo ali foi me mantendo de pé, foi me fortalecendo, foi me colocando de forma diferente no posicionamento, do jeito de falar, do jeito de agir, entendeu? Tipo assim, quando vinha as tentações, eu falava, não, poxa, não dá, não quero, entendeu? Não vou fazer isso. Então, o que me manteve de pé nesse momento que eu tive a fraqueza e a recaída foi isso. A vida de oração, jejum e palavra. Meu Deus, que tremendo. Então vê aí, irmãos, que funciona.
Isso é uma grande verdade, tá vendo? Todos nós, né, que se convertemos a Jesus, em especial, principalmente aqui, da vida, como o nosso evangelista Jefferson acabou de relatar aqui, temos o nosso processo de transformação. Então, se você tá nessa vida, ou saiu, ou que você já até estava num crime e foi para a igreja, hoje se desviou, por vezes por um momento como esse, né, de rejeição, né, aquele momento, pô, caraca, parece que você é o pato feio da galera. O leproso, você acabou de falar, bem colocado. Mas você vê só, a persistência, cara, né? Persistência, insiste, cara. A Bíblia diz lá, né? Perdão que eu não recordo aqui o livro e o versículo, mas, né? Batei e abri-vos lá. Pedi e será dado. Então, insistência que vemos aí, que teve resultado. Verdade. Algo aconteceu maravilhosamente na vida do Jefferson e também pode acontecer na tua vida. Com certeza. Tremendo. Então, aqui fechamos o bloco, né, do questão da processo de transformação, evangelista. Sim. E agora vamos falar agora da sua vida de hoje. Né? Como é que funciona o seu hoje? Quem é você hoje comparado com quem você era antes, evangelista? Essa pergunta é muito boa. É mesmo? Então, tipo assim, hoje eu sou bem diferente, né, cara? Hoje em dia, eu olho pra mim hoje e faço uma comparação no passado, eu vejo que, tipo assim, hoje em dia eu vivo bem melhor do que antes, eu tenho uma liberdade. Eu consigo chegar em qualquer lugar de cabeça erguida e as pessoas te olharem e falar, caramba, Jefferson passou por isso tudo e mesmo assim ele não desistiu, ele permaneceu. Tá ali. Tipo assim, ele não abandonou, ele não largou, ele não desviou. As pessoas aprontou, tentou, caluniou, manchou a honra dele, mesmo assim ele não saiu. Então, pra mim, antigamente era difícil pra mim. Hoje em dia, tipo assim, com Cristo eu vivo bem melhor, porque eu tenho uma liberdade, entendeu? Eu chego, as pessoas... Tipo assim, a pessoa fala, você é um testemunho vivo. Você teve um ápice, você viveu uma vida assim, você teve uma vida difícil. Tem pessoas que me conhecem desde a infância, acompanhou o processo, até mesmo os que me davam um conselho para mim não fazer atrocidade, falar, poxa, hoje em dia você é uma pessoa totalmente diferente de quem você era. Então hoje em dia, tipo assim, quem eu era antes e quem eu sou hoje em dia eu vivo bem melhor. Entendeu? Muito diferente. Diferente mesmo. Que maravilha. O que significa acabamos aqui entrando, né? O que você acabou de falar. O que significa liberdade para você hoje. Então é isso, né? Tudo, né? Cabeça erguida. Cara, acredito que, né, você passar, ou talvez naquela situação onde você vive naquele, tá fora, pô, não tô mais lá, tô bem aqui. Deus me ergueu. Testemunho para outras pessoas. E quando eu posso também, quando eu vejo assim jovens assim que estão nessa vida, eu falo, cara, isso aí não é vida para você. Sai daí. Isso aí hoje você começa num plantão hoje, você tá tirando um plantão hoje, tu vai ver dinheiro toda semana, todo dia. Tu vai ver dar certo, não vai querer sair mais. Aí você tem duas opções. Ou é cadeia, ou é morte. Se for muito Deus na tua vida mesmo, Deus tem algo contigo, se vai acontecer qualquer coisa com você, ele não vai dar certo. O que o diabo quer fazer. Mas, se você quer insistir em sair, ou tu vai pra cadeia, ou tu vai morrer, ou tua mãe vai chorar. Entendeu? Meu Deus. Como... Mais uma perguntinha, Sim. Como está a sua relação com a sua família atualmente? É bem tranquilo. Hoje em dia, tipo assim, eles verem alguns... A família no caso, os parentes. Isso. Exato, tipo assim, alguns assim são... Alguns ficaram felizes, outros não ficaram. É mesmo? Teve isso? Teve também, eu tive isso e tenho até hoje. Alguns ficaram felizes porque eu larguei essa vida. Hoje em dia... servindo a Cristo, pregando por aí afora, fazendo a obra de Deus, servindo ao dono da obra, que é Deus. Tipo assim, ficaram felizes, uns 50% ficaram felizes e 90% ficaram tristes. Porque, tipo assim, queriam me ver debaixo da terra, queriam me ver morto, queriam me ver de uma forma totalmente que eles
E pra falar assim, eu falei que isso ia acontecer. Eu falei, até porque eu vou ser bem sincero. No dia quando eu me batizei, que eu tive batismo e tal, ninguém na minha família foi, não. Ninguém na minha família foi. Fiquei sozinho. Eu e Deus, e olhe lá. Meu. Todo mundo com as suas famílias, com a tua parentela e tal. Porém, eu não tive essa sorte. Eu não tive. Ninguém ficou ali perto de mim, ninguém teve ali para me dar aquele apoio que eu precisava. Então, para mim, aquilo ali foi bem difícil. Então, tipo assim, com algumas pessoas da minha família, eu vou ser bem aberto. Essas pessoas que eu falo que ficou feliz comigo, eu tenho um bom relacionamento. Já essas aqui não falam comigo, entendeu? Não falam comigo. Até porque essa parte aqui é espírita. Essa aqui é do espiritismo, é do lado de lá. Sentido. Então, tipo assim, faz sentido. Então, tipo assim, eu falo muito para eles. Falo muito para quem, tipo assim, torceu para isso. Falo, gente, foi Deus mesmo, então não tem para onde eu correr, não posso parar mais, não posso olhar para trás. Meu foco é o céu, é chegar na glória e viver com Cristo. Então hoje eu tenho uma relação muito boa com eles, entendeu? Independente de qualquer situação, eu tenho uma boa relação. De vez em quando a gente troca uma mensagem, a gente conversa. Então, graças a Deus nisso aí eu tenho uma relação muito grande mesmo, muito boa, entendeu? Você ainda sofre alguma consequência do seu passado? Do que você fez, Amor? Você vê assim que tem alguns vestígios ainda que chegam em você devido ao passado que você teve? Assim, há pouco tempo eu tive vamos botar assim, um vestígio, né? Que alguém fez algo, eu fui dar um conselho para alguém e essa pessoa me atacou. Ah, entendi. A pessoa me atacou com aquilo, replicou com algo do passado. Ah, mas você fazia, né? Você roubava e você agora quer falar o quê? Então trouxe aquela consequência grande. Mas como a gente conhece a palavra, eu falei, ó, você pode até falar do meu passado, mas eu conheço um Deus que lhe perdoa. Entendeu? A gente vai pagar pelos nossos pecados, sim. Mas só que o que você falou, você não pode trazer uma condenação daquilo que já foi perdoado. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Então, para mim, o que você está falando aí para mim não vai... No começo, eu sofria muito ataque, assim. Então, tipo assim, me abatia muito. Me rebentava muito. Acabava comigo. Então, hoje em dia, tipo assim, eu não sofro aquele ataque direto. Assim, vem aqueles pensamentos, você fez isso, e agora você tá aí, eu não vou, eu vou acabar com a tua vida. Então, tipo assim, eu sofro essas guerras, mas não assim, de pessoas, assim, direto, assim, indiretamente. Então, tipo assim, eu tenho aquela vida de oração, propósito, jejum, tô todos os dias no monte buscando. Então, para mim, hoje em dia eu não sofro aquele ataque direto. Ele tenta achar alguma coisa para tentar me atacar, entendeu? Entendi. Tô que tremendo. E o que Deus restaurou em sua vida que parecia impossível? Sabe aquele negócio assim que a gente tem na nossa vida? Já passei por isso também. Que, cara, não dá pra mim. Não dá. E você pediu a Deus e tudo aconteceu literalmente. Você achava impossível de acontecer, mas aconteceu. Rapaz, é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante. Eu vou te falar, para mim, que foi sim, impossível para mim, foi a esperança de estar de pé. Falava, poxa, será que se eu servir a Cristo vai ser a mesma coisa? Como é que vai ser? Eu falava assim, poxa, eu tô aqui, mas eu não tenho esperança de ter uma vida sadia. Eu não sei como é que vai ser lá na frente. Na minha família não teve ninguém que casou direito, que teve uma família direito, teve uma coisa direito. E se tem uma parada de aparência, e é uma coisa que eu não consigo ter, uma vida aparente, não consigo ter. Então, eu falava assim, para mim, eu falava, Deus, eu preciso que o Senhor restaure em mim o que está sendo impossível, que no caso é a esperança. Não tenho esperança de nada. Para mim, eu tô aqui, tô servindo só por estar. Então, para mim foi difícil. Então, Deus ele foi restaurando isso em mim. Foi trabalhando, foi movendo, foi fazendo, foi trabalhando em mim. Então, foi aquela coisa que eu fui voltando a ter, fui tendo pensamentos bons. Não, um dia eu vou ter uma família, eu vou casar,
entendeu? Com uma pessoa boa que vai entender aquilo que Deus tem comigo, ela vai me acompanhar. Então, para mim, foi isso aí, foi a esperança. Foi para mim, foi muito impossível. Então, para quem está assistindo, não tem esperança de nada, eu tenho só um recado. Deus, ele restaura. Meu Deus. Por que Deus restaura? Porque eu falo que eu sou prova viva. Para quem não tinha esperança, perspectiva de vida, de nada, que já chegou quase também já tirar a vida, posso dizer que Deus restaura a esperança. Uma pessoa que cresceu sem pai, cresceu sem mãe direito, cresceu sem a família perto, e quando eu tinha, era só aquela parada de momento ali e acabava. Pronto. Então, tipo assim, Deus, ele restaura a esperança. Restaura tudo. Sim, Ele faz de novo, ele muda de novo. Então Deus, ele tem o poder de restaurar tudo, fazer tudo, entendeu? Então é isso. Então, vemos aí que, fechando mais agora esse quadro, né, da vida hoje, né, que o nosso evangelista está vivendo. Vamos então agora entrar no momentos finais agora, que a gente já está finalizando, tem mais algumas perguntas também, bem, né, tem bastante, ainda tem mais algumas perguntas aqui. Agora vai ser umas perguntas mais diretas, evangelista. Sim. Eu queria que você passasse mais para essas pessoas, né, que agora devem estar ouvindo aí. Sim. O que você diria, né? O que você falaria ou diria para uma pessoa que está vivendo no tráfico hoje, literalmente? Cara, a resposta para essa pergunta é: sai enquanto é tempo. Por que sai enquanto é tempo? Não é uma vida legal. Você vai ter hoje os mesmos que te dão hoje, é amanhã os que vão tirar a tua vida. Meu Deus. Entendeu? Eu já vi e contemplei com os meus próprios olhos os caras dar poder para quem tá ali, e os mesmos tiram o poder e mata. Tira a vida. Então o recado que eu tenho para dar é: sai enquanto é tempo. Jesus é o único caminho para quem precisa dele. Se você tem uma promessa, Deus falou que vai fazer, siga aquilo que Deus falou. Ah, mas evangelista Jefferson, é dinheiro, é poder, é mulher, é fama, é carro, é moto. Meu irmão, isso é passageiro. Tu vai morrer, vai outro usufruir no teu lugar, pô. Você vai morrer, você vai pro inferno. Me perdoa a expressão, mas é essa. Você vai pro inferno. Porque, tipo assim, existe dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Ou você segue o caminho da bênção, que é ir para morar com Cristo no céu, mas convertido, é claro. Ou o caminho da maldição, que é o caminho da morte, que o proverbista mesmo diz que há caminhos que o homem parece direito, mas o caminho dele, que é o caminho da morte. Vamos botar aqui o caminho do tráfico, é esse aqui. Aparentemente tá bom, tá tranquilo, tá suave, tá na bênção, mas lá na frente tem um arapuca, um buraco cheio de caco de vidro, com espinho, caiu ali, é morte. Então a mesma coisa, uma vida para quem vive no tráfico. Se não sair enquanto é tempo, Deus mandando sair, não sair, morre. Então o recado que eu tenho para quem está vivendo isso hoje é: sai enquanto é tempo, sai enquanto tem vida, sai enquanto pode, sai enquanto tem saúde, enquanto está andando bem, tá fazendo bem, enquanto ainda tem uma pessoa de joelho orando por você. Entendeu? Então é isso. Se saia, para que um dia sua mãe ou sua família não chore no teu enterro. Entendeu? E há possibilidade disso. E há possibilidade disso. 100%. Você mudou a tua mente sobre dinheiro e poder? Porque você tinha uma visão lá do tráfico, né? Tudo aquilo lá, cara. Você falou, né? Sim. Meu chegou lá, porra, moto pra cima e pra baixo, dinheiro, Você teve uma mudança? Como você enxerga hoje questão de dinheiro e poder? Então, sendo que a sua infância, né, praticamente foi a visão de poder e dinheiro, foi dessa forma. Então, quando eu comecei, como eu disse lá atrás, hoje em dia eu vejo isso como algo passageiro. Você tem hoje, amanhã você não tem. Você hoje vai exercer uma hierarquia lá dentro, você vai ter um dinheiro, você vai ter um patamar, você vai subindo, você vai ganhando mais. Então, tipo assim, aquilo ali, antigamente falava: caramba, eu quero ter tudo isso aqui para mim. Caraca, eu vou ter uma casona, caraca, com o dinheiro do tráfico, vou viver uma vida assim, pá. Mas depois que eu vim para Cristo, Deus mudou a minha visão nisso. Então, tipo assim, dinheiro amaldiçoado.
Sim. É poder, tipo assim, é temporário, não é teu. Hoje você tem o poder, eu te dei o poder para você ter, mas amanhã chega alguém melhor do que você, ou eu armo uma emboscada para tu, te mato e boto ele. É a mesma coisa em qualquer facção, que seja tráfico, milícia, qualquer coisa. Até mesmo dentro da área militar, polícia, alguma coisa assim. Então, tipo assim, é algo que eu hoje em dia vejo como algo passageiro. Tipo assim, é dinheiro que não é seu, é dinheiro amaldiçoado, é dinheiro que alguém roubou dos outros, é dinheiro que alguém morreu para trabalhou, alguém foi ali, assaltou e arrancou o dinheiro da mão de alguém para mim ter. Então, para mim, hoje em dia eu vejo isso como algo sujo, algo amaldiçoado. Então, Deus ele mudou a minha visão nisso. Se você quer ter algo justo, conquiste. Porque uma coisa eu aprendi, e a verdade é que quando a gente vai conquistar é mais difícil. E a gente sabe, e a gente sabe que é verdade. Quando a gente vai conquistar algo, tudo é com dificuldade, pô. Tudo é com dificuldade, não adianta. É com dificuldade, vai ter e vai ser com dificuldade até o final. Então, tipo assim, quem quer o caminho mais fácil vai seguir o caminho mais fácil. Entendeu? Para você ver que quando eu saí, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Eu vou vender bala, vou fazer alguma coisa. Então, foi onde eu comecei a ver as dificuldades aí. Entendeu? Eu catava garrafa na rua, juntava um montão de papelão em casa. Minha mãe me botava para andar aqui queimados todinho, eu andava catando tudo, levando tudo que tinha, eu levava. Dia de segunda-feira, um montão de papelão no ferro velho, deixava tudo lá, eu vendia tudo, irmão. Tudo, mais um pouco. Então, hoje em dia eu vejo esse lado que eu vivia antes, do lado hoje que Deus mudou a minha visão para isso, é você conquistar no caminho mais fácil, você está indo para a perdição, você está indo para a morte. Mas quando você conquista com dificuldade, ele vai durar pelo resto da vida. Entendeu? Porque é teu, você conquistou com o teu bolso, com o teu dinheiro, você conquistou trabalhando, você suou para ter. Eu não peguei de ninguém, eu conquistei, então é totalmente diferente. Então hoje em dia eu já tenho essa visão, não, se eu conquistar, é meu, pô. Eu não posso mais meter a mão naquilo que não é meu. Se não é meu, eu não vou meter a mão. Mas se Deus me deu força para conquistar, eu vou além, entendeu? E é isso. Tremendo. Então tu vê que muda, Deus muda por completo. Muda. Alguém que tinha uma vida que não era com Deus, que, né, acabou de... A gente falou que você vai ver mais atrás aí, que não, se alguém vai pagar, né? Isso. Alguém vai acabar. Tu vê como é que Deus faz a transformação por completo. Então vida com Deus é isso, é renúncia também, transformação. Indo para os finais, evangelista. Sim. Qual é o propósito da sua vida hoje? O meu propósito hoje é viver bem com a minha família, pô. Viver bem com Cristo, continuar a minha vida em Cristo muito bem. Porque eu tive uma vida muito conturbada, muita coisa, muita rejeição, muita perca, muita coisa. Então hoje em dia eu vejo isso como... Hoje em dia viver um propósito de vida para mim é viver com saúde, viver debaixo da graça de Deus. Hoje em dia eu tenho uma família, viver bem com a minha família, ter dado o bom e do melhor para elas. Então, tipo assim, hoje esse é o meu propósito de vida. Servir a Deus, continuar servindo a Deus, é fazer a vontade de Deus, continuar fazendo a obra de Deus. Então esse é o meu propósito. Hoje em dia esse é o meu propósito. Antigamente eu tinha outro propósito, ter poder, ter isso, ter aquele outro. Então hoje em dia eu já vejo totalmente diferente. Não, o meu propósito de vida hoje é esse. Servir a Deus, ficar bem com a minha família, ter um bom relacionamento com as pessoas, entendeu? E é isso. Então, meus amigos, estamos chegando aqui ao final desse podcast. Sim. Tá? E vemos aqui, né, o que Deus fez na vida do nosso evangelista. Então, através desse podcast aí, que você possa edificar a tua vida, mudar o pensamento, às vezes, de pessoas que se encontram lá, né? Na verdade, evangelista, ninguém tivemos lá pessoa, né, aquela vida de tráfico, achando que aquela pessoa, cara, como é que não sai daí e tal? Olha para aquela pessoa, né? Peça a Deus que liberte, porque acabamos de ver aqui um testemunho grande, né, de
que existe um processo. Se Deus tem um propósito daquela pessoa, existe um processo, né? E você que está nessa situação, aproveita a oportunidade. Aproveita e guarda tempo. Então, nas palavras finais, pode transmitir o que você faz, deixar uma palavra para o seu amado ouvinte que está aí. Então, a palavra que eu quero deixar para os ouvintes é: não corra o risco, né, de continuar nessa vida. Porque eu falo isso, eu nunca duvidei disso, que Deus ele tem o poder de transformar as pessoas. Mas Deus só transforma quem quer realmente ser transformado. Entendeu? Quando eu me converti, como eu disse aqui, repito, eu falei assim, não, eu vou mudar, não vou viver essa vida. Entendeu? Se eu falar para vocês que eu não recebo convite até hoje, é mentira. Recebo até hoje. Eu falo muito lá em casa, se eu não tiver uma mente em Deus, não buscar todo dia eu viver uma mente vazia, a gente desvia e volta para trás. E Deus já disse, se tu voltar para trás, eu não deixo você viver, você é meu. Você não vai viver para ninguém, a não ser para mim. Então, o recado que eu deixo é, Deus ele tem o poder de transformar, mas ele só transforma se você quiser. Aleluia, glória a Deus. Então, se você está nessa vida aí, saia enquanto é tempo, que Jesus é a salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí, irmãos. Né? Chegando no final desse podcast, foi muito bom. Né? Tinha mais algumas perguntas aqui, mas acredito que já foi bem resumido aqui nesse final que ele acabou de falar. Né? Então, vamos para as considerações finais. Né? Quero dar a oportunidade a você para dar suas considerações finais, seu canal do YouTube, né? Seu contato, tá? Enfim, fica à vontade aí, mano. Gente, olha só, me siga lá no Instagram, que é Ministro Jefferson Borges Oficial, né? Eu vou estar deixando aqui depois aqui anotado aqui, é mini.jeffersonborges OFC, amém? Você coloca lá o arroba lá, coloca lá mini Jefferson Borges OFC, vai aparecer lá meu perfil, siga lá, tá? Meu contato de agenda vai estar lá, que é 21 965 29 23 49, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, pode me mandar mensagem. Você entra lá no meu Instagram, o meu contato vai estar lá, eu vou te atender perfeitamente, com muita educação, tá bom? E Deus abençoe a tua vida e viva aquilo que Deus tem para você, amém? Amém, glória a Deus. Então, gente, não deixa de nos acompanhar lá, tá? No YouTube, tá? @ProjetoEvivo76, tá? @ProjetoEvivo76. Curte lá, acompanha, compartilha e assista lá, tá? Que teremos sempre conteúdos ali de relevância, né? Sobre a palavra de Deus, sobre o poder de Deus, amém? Deus vos abençoe, Amém. né? Fica na paz de Jesus. Amém.